Respondendo a sua pergunta, Rafael, quando a gente pensa numa lógica onde há domínio e dominação, Michel Foucault, um grande pensador, um grande filósofo do século passado, vai dizer que o poder é uma relação, que ele não se estabelece muitas vezes dessa forma tão direta, não. Que o sujeito dominado, ele também tem poder, que o escravo também tem poder, e ele joga com esse poder com o senhor. Então, essa pessoa que se acha muito empoderada, muito forte, na minha casa manda sou eu, cuidado, porque esse poder escapa pelas suas mãos. Escapa na figura que você tem feito da sua relação, da sua mulher ou do seu marido. Geralmente não funciona. É uma doença pensar uma lógica de dominação. O Jorge Ponciano, e a gente ficou ao longo do último final de semana inteiro, Rafael, estudando esse processo, ele vai dizer que essa pessoa que ela aceita muito, que ela introjeta muitos conceitos, ela sofre de algo parecido com isso. Ele existe e eu não. Processo através do qual a pessoa obedece e aceita opiniões arbitrárias, normas e valores que pertencem aos outros, engolindo sapo e coisas, sem querer e sem conseguir defender os seus direitos, por medo da própria agressividade, ou seja, essa mulher, esse homem dominado, ele não roda a baiana com medo de ficar sozinho, ou da agressividade dos outros, porque acontece muito isso também nas famílias. Essa mulher, ela não fala, ou esse homem não fala, porque ele tem medo da agressividade que acontece em casa. Ele até deseja mudar, mas ele teme a própria mudança. E aí o que ele faz? Ele prefere a rotina, ele simplifica tudo na vida, simplifica o sofrimento. Não, a vida é assim, toca o barco. E situações que são facilmente controláveis, a pessoa arrisca pouco. Ele pensa, dominado, que as pessoas sabem melhor do que ele o que é bom para a vida. Então ele acaba aceitando. Chegou num grupo, vamos para tal lugar? Vamos. Ele pouquíssimo diz. Mas também tem um ponto de muitas vezes a pessoa gostar de ser mimada. O que acontece? Mágoa, medo e confusão. Viver esse processo de introjeção, onde a pessoa admite, assimila, onde ela não negocia, ela abre mão o tempo todo, você acaba vivendo mágoa, medo e confusão. A única forma disso aqui dar certo é quando essa pessoa, e aí eu estou lendo e colocando alguns comentários, ouvinte da Rádio América, do que o professor Ponciano vai dizer, é um movimento de mobilização, onde o processo através do qual a pessoa sente a necessidade de mudar, de exigir os seus direitos, de separar o que são as coisas dela do que são as coisas do outro. Olha, peraí, eu não acredito que eu não posso ir na casa da minha mãe sozinha, não tem necessidade de ir. Ah, mas eu sempre te levei. Não, a partir de agora eu quero tirar minha carteira de motorista, eu pego um ônibus aqui e chego lá. De sair da rotina. Às vezes a rotina, ela é um ajustamento de algo doentio. A rotina, ela nos faz ficar mais seguros, ela nos faz termos mais previsibilidade. Mas a rotina pode ser uma doença muito grande. De expressar os sentimentos exatamente como ele sente. Olha, não gostei disso que você fez. E de não ter medo de ser diferente. Isso aqui é um negócio complicado. Muitas vezes, Rafael, as pessoas elas entram no movimento de manada. Então, se a manada está tocando para um canto, eu vou porque eu não tenho capacidade de dizer que eu quero ser diferente. Mesmo que eu não queira de chegar naquele lugar. Isso aqui é muito difícil. Ou seja, o sujeito que é dominado precisa desse movimento. Mas aí agora, Rafael, eu queria muito tocar o coração do ouvinte da Rádio América. Porque esse sujeito que acha que domina e que ele é feliz, nem tanto. Esse sujeito dominador, o Jorge Ponciano vai chamar de egotista. Eu existo e os outros não. Que é um processo no qual essa pessoa se coloca sempre como centro das coisas. E aí? Talvez a esposa da Rádio América está pensando agora, ixi, está falando do meu marido. Exercendo um controle rígido e excessivo no mundo fora dele. Pensando em todas as possibilidades. No fundo, ele acha que controlar significa prevenir futuros fracassos ou possíveis surpresas. O sujeito é tão neurótico que ele acha o seguinte: a realidade é o caos, eu preciso controlá-la. Controle nesse sentido escapa pelas mãos. Ele impõe a vontade tanto, mas de tal maneira, e os seus desejos, que ao invés de prestar atenção nesse mundo circundante, porque de alguma forma, se você quer bem feito, faça você mesmo. A regra do ditado popular diz isso. Mas, ao invés de você desfrutar, portanto, o mundo que está aí do seu jeito,
você acaba prestando pouca atenção nas pessoas que estão em volta de você. Sim. Você usufrui pouco e sem vibração o resultado dessas manipulações. Porque você fica tão preocupado em manipular tudo que você curte pouco os seus filhos, a sua família, as pessoas que estão à sua volta, tendo muita dificuldade em dar e receber. O que essa pessoa egotista precisava de fazer? Ele precisava de se envolver em um processo através do qual ele vê o mundo e é composto de pessoas. O outro pode ser uma fonte de contato nutritivo, eu não tenho que dominar o outro, não. O outro pode me trazer coisas que são fantásticas. Eu poderia muito bem, em uma lógica neurótica agora, pensar assim, nossa, não é o Paulo que está lá agora, não é o Rafael, como é que eu vou fazer? Cara, nós vamos sentar aqui agora toda terça-feira, enquanto o Paulo estiver de férias, nós vamos aprender um com o outro, você aprende comigo, eu aprendo com você. A vida é feita disso. Por quê? Porque o prazer da vida também acontece em codividir os espaços. Que pensar em outras possibilidades é também pensar em crescimento. Sim. Que é possível desfrutar compartilhando o mundo fora de nós, e o mundo fora de nós, às vezes caótico e sem muito controle, ele pode ser de intenso prazer. Ou seja, amigo ouvinte da Rádio América, pense na saúde das suas relações para que esse processo dê certo. Pense na saúde das suas relações. Muito obrigado, Jairo Stacanelli, mais uma vez com a gente aqui no Tribuna Livre. Muito obrigado pela participação. Uma boa